Durante as nossas conversas anteriores, nós já fizemos algumas reflexões sobre o significado filosófico a respeito do que é ser um Ogã. E agora talvez seja o momento de conversar sobre assuntos periféricos. Eu acredito que podemos iniciar uma nova temporada fazendo uma pergunta cuja retórica acredito já ser presente nos questionamentos de muita gente do Candomblé. Então, inaugurando a segunda temporada, eu pergunto: como deve ser a vida profissional de um Ogã? E se você que me ouve agora não é um Ogã, eu espero que os episódios anteriores do nosso podcast o tenham levado a uma reflexão sobre a importância que essa figura tem para o Candomblé, fomentando um questionamento pessoal sobre as suas formas pessoais de interação com os Ogãs. Mas se você que me escuta é um Ogã, da mesma forma eu espero que tenha parado neste intervalo de tempo até a publicação do episódio de hoje, olhado para a sua trajetória, para os outros Ogãs do seu convívio e para suas referências também. E assim, encontrado coerência nas palavras que eu compartilhei com vocês até agora. Aos nossos queridos simpatizantes que nos ouvem com muito carinho, espero que as informações dadas até agora tenham trazido bons esclarecimentos. Para que possamos responder à pergunta inicial, talvez precisamos fazer mais algumas reflexões. O que podemos aprender sobre a vivência dos Ogãs que hoje são grandes referências para muitas pessoas do Candomblé? Bom, eu só posso falar daquilo que eu observei nas pessoas da minha convivência e sobre o produto das conversas que eu tive a oportunidade de ter com cada uma delas. Para dar exemplos da vida profissional de um Ogã, posso começar pela minha própria casa. Meu pai sempre foi um homem trabalhador e quando criança teve diversos ofícios que eram considerados adequados para sua idade na época. Na adolescência, teve sua formação profissionalizante com diversos diplomas de mecânica industrial enquanto trabalhava no ramo da metalurgia. Depois, continuou sua trajetória de vida como servidor público até a aposentadoria, e isso já com quase 70 anos de idade. Desde criança, eu sempre ouvi do meu pai que o Candomblé era uma religião e não meio de vida. Ele não cansou de me ensinar que a obrigação de um Ogã era ajudar a sua casa e para isso eu precisaria ter um emprego respeitável de onde eu pudesse prover a minha família e auxiliar nas obrigações religiosas da casa onde um dia eu fosse iniciado. Naquela época, eu era apenas um Ogã suspenso cujo aprendizado dependia das histórias contadas pelo meu pai e por seus irmãos e amigos mais próximos. E agradeço muito a todos eles. Meu tio Getúlio, da mesma forma, desde que eu era pequeno já me ensinava que ele também sempre foi trabalhador, mas que há muitas décadas já tocava os candomblés de muitas pessoas. Com as histórias dele e os ensinamentos do meu pai, eu pude fazer muitas reflexões e chegar à opinião pessoal de que não há nada de errado em o Ogã cobrar para tocar e cantar em uma festa de candomblé. Prática essa já realizada em muitas cidades antes mesmo de eu nascer. Mas é certo cobrar para tocar e cantar em uma festa de candomblé? A resposta dessa pergunta é muito pessoal. Cada um tem a sua opinião sobre o assunto e eu acredito que devemos respeitar cada uma dessas pessoas. Mas talvez seja importante conhecer um pouco mais a respeito dessa prática. Eu posso falar um pouco sobre a história do candomblé do sudeste do Brasil, mais especificamente em São Paulo, e isso de acordo com o que eu ouvi dos meus mais velhos. Na minha visão, quando as primeiras casas de candomblé começaram a fazer festas públicas no estado de São Paulo, esses primeiros pais e mães de santo não contavam com uma estrutura e uma equipe completa para realizar os seus festejos. Os que se estabeleceram aqui muitas vezes contavam com a presença de integrantes da sua comunidade de terreiro de origem, que precisavam muitas vezes viajar por dias em ônibus lotados ou em carros particulares que também vinham lotados de pessoas e coisas trazidas de suas comunidades. Os ensinamentos eram todos de maneira oral, porque a tecnologia da época não era tão acessível como é hoje. As pessoas não dispunham de gravadores e, de fato, grande parte dos mais velhos daquela época não se sentiam confortáveis em passar conhecimento para ser gravado. Muitas vezes levava-se semanas, meses e até anos para aprender uma única cantiga de determinado orixá.
Aprender os toques específicos para cada orixá do candomblé também não era uma tarefa muito fácil. Dependia da vinda dessas pessoas que aqui tocavam e criavam oportunidades para que alguém aprendesse vendo e ouvindo para depois praticar. Às vezes, a permanência desses tocadores das casas matrizes se estendia, e um vínculo se criava para que ensinassem alguma coisa às pessoas que frequentavam e ajudavam no dia a dia litúrgico das casas onde estavam hospedados. Mas de outra forma, apenas viajando para as casas de origem e vivenciando dias de trabalho para proporcionar a execução do calendário religioso e a manutenção do espaço físico do terreiro, ganhava-se o merecimento necessário para que alguém viesse e ensinasse de fato como tocar os atabaques. Neste cenário, muitos dos primeiros ogãs confirmados no estado de São Paulo tiveram contato com grandes tocadores e cantores do candomblé, não apenas da Bahia, mas também do Rio de Janeiro. E assim foram somando aprendizado e começando a tocar em algumas festas de candomblé de maneira independente, vista a dificuldade que existia em trazer gente de outros estados para tocar em todas as comemorações que eram realizadas. Assim, ouvi de muitos ogãs contemporâneos do meu pai que meu tio Getúlio foi um dos primeiros ogãs a receber dinheiro para tocar em festas de candomblé. No seu tempo, dizem os mais velhos com quem tive oportunidade de conversar, que era costume pais e mães de santo convidá-lo para conduzir os seus festejos. Não havia uma contratação de serviços, mas, como eles precisavam da pessoa para fazer o candomblé, era comum que organizassem um bom tratamento de recepção com um farto banquete no final da festa. Reza a lenda que sempre que o convite era feito, deixava-se claro que ele não iria tocar o candomblé sozinho, que ele precisava levar outros ogãs para tocar os atabaques, responder e até cantar cantigas. Cada um teria sua despesa com locomoção e precisariam se alimentar. O bom senso cuidava para que eles fossem realmente bem alimentados no final da festa. E durante o candomblé, os pais e mães de santo davam sempre um jeito de dar uma, entre aspas, salva ao anjo de guarda desses ogãs. Então, via-se um costume muito comum naquela época, e algo que eu pude ver muitas vezes na minha casa de candomblé lá em Salvador, e que depois eu até vi tentarem resgatar aqui em São Paulo. Mas acredito que a falta do entendimento dos motivos pelos quais esse costume era realizado e como era realizado, acabou fazendo com que voltasse ao desuso. E eu estou falando do ato de colocar dinheiro no pé do atabaque. Era comum que no ponto alto da festa, quando a alegria e os ânimos estivessem exaltados, o pai ou mãe de santo, dirigente do terreiro, ou uma pessoa de importância na hierarquia daquele local, caso o sacerdote estivesse incorporado, tirasse do bolso uma nota de dinheiro do maior valor que possuía, passasse em volta do orixá dançando e, com um sorriso de felicidade no rosto, jogasse aquele dinheiro na frente dos atabaques. Eu prefiro não cogitar se havia ou não um acerto prévio do sacerdote com os filhos de santo da casa. Mas, tão logo a primeira nota caísse nos pés do atabaque, os seus filhos de santo seguiam o exemplo e colocavam junto o dinheiro que podiam, sendo seguidos pelos visitantes. Não demorava muito, então alguém trazia um prato branco grande e aquele dinheiro era colocado sobre ele. E mais dinheiro surgia a cada momento até o último orixá ser recolhido. As pessoas tinham a educação de somente colocar dinheiro nos pés do atabaque. E esse dinheiro só saía de lá no final da festa. Acabada a celebração, o ogã mais velho entre aqueles que tocaram e cantaram o candomblé recolhia o dinheiro. Durante o jantar servido, meu tio Getúlio, no caso, dividia o dinheiro com aqueles que o ajudaram na festa e todos eles estavam, entre aspas, pagos por terem realizado a festa de candomblé. E naquele tempo, ainda existia um ato litúrgico a ser feito com parte do dinheiro, pois como diz o meu pai, abre aspas, se você não souber o que fazer com o dinheiro de candomblé, ele é amaldiçoado. Quanto mais você ganha, mais você perde, fecha aspas. Enfim, eu penso que com o tempo, conforme algumas pessoas começaram a acreditar que estava tudo bem apenas proporcionar um bom banquete
e suprimir esse hábito de pôr dinheiro no pé do atabaque, alguns ogãs começaram a realmente estipular valores para que pudessem ir tocar e cantar nas festas. Na minha opinião, não vejo nada de errado, desde que a pessoa não se perca nos seus valores pessoais e de repente passe a querer cobrar para exercer suas obrigações de ogã na própria casa onde é iniciado. De outra forma, é uma questão de oferta e procura. Há quem queira e possa pagar pela presença, o canto e o toque de ogã A, B ou C. E há o ogã A, B ou C que sabe qual é a sua situação financeira, se ele precisa ou não daquele dinheiro, se vale a pena aceitar ou não o tal dinheiro, e por quais os motivos ele está aceitando aquele dinheiro. É algo muito pessoal e eu acredito que ninguém pode criticar quem presta esse tipo de serviço. Então, podemos dizer que realizar festas de candomblé é uma prestação de serviço? Neste molde, sim. E devemos estar todos atentos a muitos detalhes. Lá no tempo do meu tio Getúlio, havia um convite de participação que apenas solicitava que ele e os ogãs que trouxesse cantassem e tocassem. Grosso modo, eles tinham uma grande liberdade para conduzirem os trabalhos, desde que seguissem a temática do festejo que estavam realizando. Ônus e bônus. O início da festa estava condicionado à chegada dos ogãs e o final ao momento em que havia um consenso de que a festa precisava ser encerrada. Muitas coisas acabariam submetidas ao conhecimento, sabedoria e ao ânimo de quem estivesse conduzindo o festejo. Em um olubagé, por exemplo, se cantassem os cânticos obrigatórios para a ocasião e no chamado rum do santo cantassem 3 cantigas para o molu, ou decidissem cantar até de manhã, estava tudo certo, porque não se tinha algo combinado com antecedência para ser realizado. Era o conhecimento e o calor da festa que determinariam o ritmo com o qual ela seria conduzida. Porém, a partir do instante em que a pessoa A contrata a pessoa B para tocar e cantar a sua festa de candomblé, pessoa B deve entender que precisa ser profissional. Se horários foram estipulados, esses horários precisam ser cumpridos. Se sequências de cânticos e toques foram estipulados, essas sequências precisam ser cumpridas. Se foi acordado determinado uso de vestimenta, quantidade de cantigas, de músicos, enfim, tudo que foi acordado entre ambas as partes precisa ser cumprido, inclusive o pagamento dos valores estipulados. E saibam, o direito civil brasileiro abarca esse tipo de acordo, mesmo que ele tenha sido feito de maneira informal, sem papel, só no chamado fio do bigode. Fugir de qualquer combinado pode acarretar processos judiciais e obrigação de indenizações, reparação de danos e ressarcimento de valores, ou obrigação de se fazer, mediante ordem de autoridade judicial. Portanto, precisamos compreender a importância da responsabilidade que tanto falamos e tanto preservamos desde o primeiro episódio deste podcast. E a realização dos atos litúrgicos que antecedem as celebrações das festas de candomblé. Propositalmente, eu deixei implícito no comentário sobre a celebração festiva de candomblé a necessidade dos tocadores e cantadores ficarem até o final, para que assim participassem da partilha do dinheiro que caía no pé do atabaque. Quando falamos nos atos sagrados, no orô do candomblé, nessa mesma época encontrávamos uma prática similar. Tudo no candomblé possui começo, meio e fim. Acho que não cabe agora uma discussão sobre quem, dentro do candomblé, é apto para realizar ato A, B ou C. Mas devemos entender que, naquele tempo, quando um pai ou mãe de santo se deslocava para realizar um ato sagrado nas comunidades de terreiro descendentes da sua casa, era comum levar consigo ao menos um ogã da sua confiança que detinha o conhecimento da realização do orô em questão. Da mesma forma, pais ou mães de santo descendentes também costumavam convidar esses ogãs das suas casas matrizes para realizarem os atos sagrados nas suas próprias comunidades,
não sendo de interesse entrar no mérito da discussão a respeito do acompanhamento ou não do sacerdote ou sacerdotisa da sua casa matriz nessas ocasiões. O fato é que esses mais velhos disponibilizavam do seu tempo e meios para irem acompanhar seus pais e mães de santo, ou mesmo que indo sozinhos, participavam dos ritos e aproveitavam para, de acordo com as suas concepções e julgamento próprio, ensinar os ogãs da casa a cumprirem com aquelas obrigações. Sem nos aprofundarmos no ritual, posso falar que, ao menos dentro da tradição que me foi passada e das histórias que eu ouvi dos meus mais velhos que viveram esse início do candomblé em São Paulo, a preparação para a participação nesses atos sagrados já se iniciava dias antes, quando o ogã se resguardava para estar de corpo limpo durante o orô. Então, no dia de dar comida ao santo, temos de fato o começo do ato sagrado. Após a realização de toda a obrigação religiosa, encontramos a festividade do candomblé ou não, a depender do tipo de ato realizado. Mas enfim, vamos utilizar esse exemplo do ato sagrado seguido da festividade pública que, após a sua realização, terá em dias distintos a execução de outros rituais periódicos ligados ao início, ou seja, ao orô, até que se feche o ciclo daquela obrigação específica dias depois. Aquele ogã convidado, ou que foi levado pelo seu sacerdote ou sacerdotisa, passa todo o período da obrigação religiosa cumprindo com as suas funções dentro da comunidade em que estava operando, do começo, passando pelo meio, até o fim. E onde entra a parte de salvaguardar o anjo de guarda deste ogã? Não é segredo nenhum que o candomblé utiliza de ferramentas rituais para acessar um sistema oracular e conversar com as divindades, inclusive para testar a aceitação ou não de determinado ato a ser realizado. Há um vasto material em livros, ou mesmo na internet, que falam sobre a utilização do obi e do orobô nos atos sagrados, inclusive com detalhes que para muita gente é desnecessário catalogar em material de pesquisa. E não vamos entrar nesse mérito. Enfim, os antigos já diziam, e muitos autores africanos que publicam material sobre culto a orixás ou outras divindades, ou mesmo entidades da sua cultura, estão aí para corroborar os nossos mais antigos quando seus ensinamentos diziam que não se parte um obi sem ou. Ou seja, não se parte o obi para conversar com o orixá sem colocar alguma quantia, mesmo que seja somente simbólica, no prato ou local onde o obi será lançado. Naquele tempo do qual estávamos falando, aquele mesmo costume que se via na festa de candomblé também se via na realização do orô, ou seja, o dinheiro do obi já era destinado a salvaguardar os ogãs que operariam nos sacrifícios rituais a serem realizados. Em momento específico do ritual, o prato com os obis ou orobôs a serem partidos saía de dentro do quarto de santo com a contribuição do dirigente da casa, passando por todas as pessoas que estavam ali presentes para que fizessem os seus pedidos ao orixá e, simbolicamente, de uma maneira filosófica, demonstrassem o seu próprio sacrifício, ofertando o que pudessem para contribuir com a realização do ato. Passados os dias de obrigação, em outro momento específico no qual os elementos encantados dentro do quarto de santo eram, entre aspas, levantados, como costuma-se dizer em algumas comunidades de candomblé, então aquele prato do obi com as contribuições também era suspenso de forma ritualística, e o dinheiro era recolhido pelo ogã mais velho que realizou o ato, e da mesma forma como na festa de candomblé, partilhado entre os ogãs que realizaram aquele ato, e detalhe a se observar, permaneceram até o final do ciclo de obrigações. Era neste momento que se fazia a salva do anjo de guarda daqueles ogãs. E as palavras que meu pai me repetiu por anos também continuavam válidas para a realização do orô, relembrando a necessidade de se cumprir um outro ato litúrgico com parte do dinheiro, pois, repito, abre aspas,
Se você não souber o que fazer com o dinheiro do candomblé, ele é amaldiçoado. Quanto mais você ganha, mais você perde. Fecha aspas. Enfim, de qualquer maneira, estou apenas passando um pouco do que eu cresci ouvindo, vendo e vivenciando. Porém, cada um segue a tradição que aprendeu, e a nossa intenção aqui não é criar polêmicas, ditar regras ou apontar o que é certo ou é errado, apenas trazer um pouco de reflexão no que faz parte do dia a dia da nossa trajetória religiosa. Depois desse tempo de vivência dos meus mais velhos, como meu tio Getúlio, meu pai, o Ogã Carlinhos, Ogã Pedrinho, meu falecido tio Corinhabê e muitos outros que corroboraram essas histórias diante de mim ou que me trouxeram ainda detalhes em cada esclarecimento, não é nenhum absurdo ouvir que com o tempo a prática evoluiu para um acerto direto de valores e obrigações. E sendo assim, cabe a mesma ressalva sobre as obrigações contratuais que fizemos anteriormente. Mas, depois de todos esses esclarecimentos, o que podemos concluir sobre uma chamada profissionalização do Ogã? E como de costume, eu direi que para responder a essa pergunta precisaremos fazer uma análise sobre diversos pontos de vista sobre vários outros assuntos. Mas posso dizer que, pessoalmente, eu considero como profissionalização do Ogã a ação daquele que começou dentro de um terreiro de candomblé, aprendendo a tocar e cantar, e alçou voos para fora dos muros da sua casa de candomblé. Aquele que se tornou músico verdadeiramente e usou a rítmica do candomblé para aperfeiçoar o seu trabalho com outros instrumentos musicais, no canto ou em qualquer outra profissão da qual a sua vivência de candomblé contribuiu para o ofício principal que ele possuiu na sua vida particular, esse sim eu considero um profissional que utiliza dos meios do candomblé para dar seguimento na sua vida. Quanto à questão de viver única e exclusivamente de tocar e cantar candomblé, ou realizar atos sagrados para a pessoa A, B ou C, creio eu que seja uma escolha daquele que sabe quais são as suas responsabilidades. Não acho que seja algo que deva ser alvo de discussão, porque cada ser humano é que sabe a realidade em que vive. É livre para saber o que pode ou não pode fazer. E da minha parte, não faço críticas. Não digo que está certo ou que está errado, até porque, a frio modo, é uma relação de oferta e procura. Quem quer faz e quem quer e pode, paga. Não cabe crítica a nenhuma das partes dessa relação, não ao menos ao fato em si. Ainda assim, lembro que a grande maioria dos ogãs que eu tenho conhecimento de que recebem para tocar e cantar uma festa de candomblé tem suas outras atividades principais, nem que seja dar aulas de atabaque, algo muito necessário e que provê o crescimento do candomblé. Mas lembro que todos somos livres para ter a nossa própria opinião, e aquilo que eu acredito não é uma verdade absoluta, e precisamos, ainda mais nos dias de hoje, respeitar as opiniões e a vivência das outras pessoas. E eu posso dizer que, para mim, a profissão do Ogã é aquela que ele precisa exercer para poder sobreviver. Todo mundo precisa pagar contas, sustentar a sua família e dar continuidade nos seus atos do dia a dia. E este 5º episódio foi elaborado, produzido, gravado e dirigido por mim com a intenção de desmistificar alguns conceitos e criar uma reflexão coletiva sobre as nossas convicções particulares a partir do aprendizado que cada um de nós tivemos. Eu agradeço a você por me ouvir até agora e te convido para seguir o podcast. Recomendo que você ative o sininho, porque assim a notificação de que um novo episódio estará no ar será recebida prontamente. Não se esqueça de que a sua participação é muito importante para o sucesso de toda essa empreitada. Você também pode me encontrar lá no Instagram, @jackaló, onde eu farei postagens para anunciar cada episódio e
e você poderá usar os comentários para deixar sua contribuição sobre os assuntos abordados. Se você acessar o Linktree lá na bio, vai encontrar minhas outras redes sociais. E ainda na bio, você também pode acessar o meu WhatsApp e falar diretamente comigo, me trazendo sugestões e dando a sua opinião sobre qualquer um dos assuntos. Até a próxima e vem comigo por esse caminho para que possamos tentar melhorar a realidade à nossa volta. Jack Aló.